Oi gente, como vocês estão? Vim aqui falar com vocês um pouquinho, que me mandaram uma mensagem, na verdade na sexta, né? E eu só consegui responder ontem, sobre a questão de dicas, né? De como que foi o meu início da atuação como psico, que dica que eu poderia dar, né, em relação a isso. E aí eu fiquei pensando um pouco, porque sempre quando me perguntam essas coisas, né, logo no começo vem porque eu estou muito insegura. E aí, gente, a primeira dica que eu falo é assim, vai insegura mesmo. Porque o que acontece? A gente se sabota muito, né? Principalmente assim, quando a gente termina uma pós, ou a gente, né, tá em transição de carreira, a gente fica com muita dúvida de como que vai atuar, por onde começar e assim por diante. E aí, no caso, tem a questão, eu não tenho consultório, enfim. Né? Então, hoje a gente tem espaços que você pode alugar, mas quando eu comecei indo nas casas, né? Tem algumas crianças que eu vou nas casas, porque é mais fácil para a família, né? A questão de locomoção. Então, às vezes eu acabo atendendo nas casas. É claro que agora, hoje, eu tenho um espaço que eu alugo ali, né, a hora, para fazer os atendimentos, mas uma grande parcela das crianças que eu atendo são nas residências delas. Então, essa primeira coisa, né, da questão de onde eu vou começar. Então, se você não tiver ainda, né, um consultório, um espaço ali para você atender, vai na residência, né? Seja um local aí que você possa ter foco com a criança, você consiga, né, desenvolver o seu trabalho, começa por ali. Mas a primeira coisa de tudo, gente, é ir com medo mesmo, é ir com insegurança, porque você só vai perder a insegurança, só vai perder o medo quando você tentar. As primeiras, né, avaliações, os nossos primeiros atendimentos não são perfeitos. A gente vai aprendendo conforme a gente vai atendendo, conforme a gente vai, né, vivenciando as situações, como tudo na vida. É igual matemática, né? Eu falo, você quer aprender matemática, você tem que treinar, né? Você vai estudar os conceitos, você vai entender a parte teórica, vai para a prática. Então a mesma coisa é a gente. A pessoa fala assim, você faz muito curso, não sei o quê. Por quê, gente? Eu comecei com a psicopedagogia. Na minha época, em 2012, quando eu fiz a psicopedagogia, faz tempo, né? Não era assim como hoje, que falava tanto de neurociências. Não era uma coisa tão abrangente como agora, né? As avaliações mesmo, eu fui ter mais contato na neuropsicopedagogia. E aí foi quando eu realmente tive contato com outros tipos, né, de testes. Tinha do Piaget, foram bem poucas, né, que eu tive na minha graduação, foi muito teórica. Então, na hora que eu fui colocar em prática, eu realmente me sentia insegura, porque a parte prática mesmo foi muito pouca. E aí, em 2015, quando eu comecei a fazer a neuropsicopedagogia clínica, eu tive uma maior abrangência, né, teve uma maior aí conhecimento, até porque eu comecei a entender o que era neurociências, como que o cérebro atuava. Então isso para mim foi um grande divisor de águas, né? Me ajuda muito ainda hoje, não só como neuropsico, mas como professora também. Então, assim, primeira coisa, gente, é você ir, né? Tá com medo, tá insegura? Vai. Só que uma coisa que é muito importante, que na minha época não se falava tanto, né? Que era da supervisão. Era difícil até você conseguir supervisores. Então, o que eu ia fazendo, né? Eu fui conhecendo novos profissionais da área, e aí eles iam me dando esse suporte, como fazer as avaliações, como ter o atendimento com a família. E eu fui vendo a necessidade de buscar novos cursos, né? Então, eu fiz curso de orientação parental, porque, gente, uma coisa que eu falo, antes de você cuidar da criança, você tem que cuidar da família. Porque muitas vezes a família vai chegar para você no desespero, no luto, na negação, né? Sabe que tem alguma coisa, mas está resistindo ali. Então você também tem que saber como trabalhar com essa família, né? Eu acho que para qualquer tratamento eficaz, você tem que primeiro saber como ajudar essa família, né? Então eu fui fazer curso de orientação parental, tenho com o Léo Ferro, que é muito bom também. Enfim, eu não vou ficar dando aqui sugestões, né, de profissionais, porque assim, depende do bolso de cada um. Quando são cursos, gente, eu gosto de fazer cursos que realmente pra mim eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar aqui, né, vão me capacitar, vão me formar realmente, né, vão agregar na minha vida. Então, assim, a maioria das pós que eu faço é de 2 anos e meio, porque assim, é muito conteúdo, é muita coisa. Pra você fazer curto, né, de 6 meses, enfim, 1 ano,
você vai ter que, né, estudar muito. Então, eu gosto dessas que são de 2 anos, 2 anos e meio, e que tenham uma prática clínica, né, tem um estágio, porque é no estágio que você vai ter ali a base, né, de como atuar. As suas dúvidas você vai tirando com o seu supervisor, né, o seu professor aí que vai estar te supervisionando nos estudos. Então eu gosto muito de pós assim, mas cada um faz de acordo com a sua possibilidade, né? Então eu fui me especializando, fiz vários cursos, né, em relação da aplicação de avaliação, porque até mesmo na Neuropsico eu tive lá um módulo só de avaliação e tal, só que você não aprende todas as avaliações. E aí, quando você vai atendendo as crianças, vão surgindo várias demandas muitas vezes de avaliações aquelas que vocês têm. Volta e meia vocês me veem, né, apresentando recursos que eu comprei, de protocolos, de testes, enfim. Porque conforme vai chegando novas demandas para mim, há uma necessidade também de ter novos conhecimentos, para que a avaliação se torne cada vez mais completa. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas a avaliação é muito cara. Gente, não tem como não ser, né? Um TDE, por exemplo, é 900 e poucos reais. Fora, né, as fichas ali que você tem que comprar a parte depois para ir preenchendo. Porque cada criança você tem que usar uma, você não pode usar xerox, né? Então muitas vezes as pessoas não entendem os bastidores, né, de uma avaliação. Qualquer dia eu posso até falar para vocês, apresentar para vocês um pouquinho como que funciona isso. Porque quem está começando mesmo não tem essa noção, né? E muitas vezes até a própria família fala, nossa, mas que avaliação cara. Porque os testes que a gente compra são muito caros, né? É um ou outro que é uns 200 aí, né, 200 reais. A maioria são testes caros. E aí depois tem os materiais de aplicação que você também tem que comprar, né, quando não vem ali junto com o manual. Então, assim, é preciso, né, um investimento, e um investimento que não é barato. Então, às vezes a avaliação, a intervenção acaba não sendo tão barata, e não tem como você também baratear, porque você tem que entender que você está ali, né, pagando pelos recursos, pagando pelas avaliações, pagando pelo seu tempo, porque não se resume apenas, gente, ao atendimento. Você vai ter o atendimento, mas você também vai ter que ter um tempo ali para você fazer, né, a tabulação da avaliação. Você vai ter que ter um tempo para fazer o relatório, você vai ter que ter tempos para preparar essa intervenção e ir ajustando, né, conforme a demanda da criança. Você tem que ter tempo ali para estudar o caso da criança, para você analisar como que foi aquela avaliação, aquela intervenção, né? Então, assim, são muitas coisas que você vai ter fora do atendimento que as pessoas não sabem. Então, é importante tudo isso. Então, vamos tentar pôr na ordem aqui. Então, a primeira coisa, vai com medo mesmo, né? Você só vai conseguir ter prática, ter conhecimento se você iniciar. Segunda coisa, tem uma supervisão, gente, é de extrema importância que quando vocês comecem, agora a gente tem, né, supervisores aí, mentores, né, enfim, que vocês preferirem. Mas é importante, né, é importante que vocês busquem a supervisão, porque de pessoas experientes, de pessoas que estão no ramo, né, que tem esse conhecimento, para que ela possa te ajudar. Você não vai pegar uma pessoa que também saiu agora para te dar a supervisão. Então tem que ser pessoa experiente. Eu, por exemplo, faço a supervisão caso precise. Então, é importante a supervisão. Terceiro, né? Estude. Você sempre vai estudar, gente. Cada criança é uma criança, né? Não é porque você tem 3 crianças com autismo, que é autismo, eu vou dar essa intervenção. Não, cada criança é única, porque, como a gente fala, é o espectro, mas são aí várias situações. Um, por exemplo, tem uma questão da interação ok, o outro não, um tem ecolalia, outro não. Então, cada criança, apesar do diagnóstico, seja TDAH, seja dislexia, enfim, elas são únicas, né? E cada uma vai ter aí a sua especificidade. Então é importante que você estude, é importante que você entenda que tem que ter um tempo para estudo, tempo para você, né, fazer cursos de novo essa palavra seria capacitação, né, para você se atualizar melhor, mais bonito, né? Então tem que estudar, gente, né? E aí, assim, vou dar meu exemplo. Eu fiz lá em 2012 a psicopedagogia, 2015 eu fiz a neuropsico, porque eu queria agregar mais, eu achava que ainda estava faltando alguma coisa.
Só que eu também, nesse percurso, fiz análise do comportamento aplicada, justamente porque a gente vai lidar muitas vezes com os comportamentos das crianças disruptivos, né? Então, a análise do comportamento, para mim, foi um divisor de águas em relação a essa questão de comportamento. As pessoas falam assim, você faz atendimento só para análise do comportamento? Hoje não, né? Por conta que, assim, é uma demanda muito grande, tem que ter supervisão, tem a questão dos gráficos, né, as tabulações, então exige muito, e nesse momento eu não tenho para essa demanda, né? Então eu foco mais na psicopedagogia e na neuropsico, porque são demandas aí que, quando você já tem mais afinidade, acho que fica mais fácil também para você trabalhar. E assim, gente, quando eu percebo que não tá indo, eu pago supervisão. Porque não é porque eu já tenho conhecimento, eu atendo desde 2017, né? Gostaria de ficar só nos atendimentos, mas por enquanto não dá. Então, por mais que você já tenha um conhecimento, alguns momentos você precisa, né, de ter aí supervisão, porque são casos desafiadores, né? Então é importante a supervisão, né? Então não é porque eu comecei, eu tô desde 2017, eu não vou fazer supervisão, eu vou. É claro que hoje, gente, eu tenho bastante trocas, né, com algumas amigas, então às vezes eu tô com dúvida, uma amiga tá com dúvida, a gente faz essas trocas também, né? Porque conforme você vai trabalhando na área, você vai conhecendo muita gente boa. Muita gente ruim também. Mas assim, vamos focar nas boas, né? Então eu tenho muitas amigas psico, neuropsico, que são muito boas, e a gente faz muitas trocas. E às vezes até mesmo com meus colegas psicólogos, né? Então, às vezes a gente tem crianças em comum e a gente estuda os casos, né, das crianças. Então, gente, o network, ele é de extrema importância, né? E eu falo, procure profissionais bons, né? Você quer ser um profissional bom, esteja sempre ao lado de profissionais bons, porque a gente vai um indicando para o outro, né? Então, quando é bom, a qualidade do serviço, né? E como que eu posso dizer? Esqueci a palavra agora, gente. Mas enfim, quando você vai indicando, a pessoa fala, nossa, aquele profissional que você indicou é bom. Então um vai indicando, o outro vai indicando, e aí o seu trabalho vai, né, cada vez mais aumentando a sua agenda. Então assim, faça sempre o seu melhor. E esteja com profissionais também que sejam bons. Porque já pensou, você vai e indica para, sei lá, um profissional que não é muito bom e queima seu filme? Então tem que ter muito cuidado nessa questão também. Deixa eu ver o que mais, gente. Né? Então, de novo, né, vai com medo mesmo, supervisão, estudo, tem uma boa rede de network. Eu tinha falado do consultório, vamos colocar 1.1, né? Então assim, eu não tenho um espaço, não sei o que, começa nas casas, vai nas famílias, né? Então é importante você começar, né? Então comece, vai nas casas, depois se conseguir um espaço, alugue esse espaço por hora. E agora já tem uma boa clientela, tenta ter aí o seu espaço, né? Porque aí você vai conseguir ajustando o seu horário, você vai deixando do seu jeitinho. Então tudo isso é importante. E aí, para finalizar, a questão dos recursos, gente, não seja louca dos recursos. Porque, como eu falei pra vocês, cada criança é única, e aí vai ter recurso. Eu tô dizendo isso por experiência, tá, gente? Só tô falando por experiência, porque eu, no começo, quando eu fiz lá a psico, nem tanto, né? Porque eu demorei pra atuar como psicopedagoga. Mas a neuropsico, eu saí lá da faculdade, nossa, louca pra atuar. E aí, tudo que eu via de recurso, eu ia comprando. Hoje eu tenho uns 2 armários só de recursos. E tem alguns recursos que eu não uso, né? Então, assim, compre aos poucos recursos. E outra, aprenda a fazer. Se não aprender, só me contratar, que eu faço pra vocês, né? Mas assim, é importante que você tenha recursos que realmente vão poder atender o público que você está atendendo, ou recursos que você consiga fazer adaptações para as crianças, porque senão você vai comprar recursos que vai ficar lá engavetado e você nunca vai usar, né? Então tenha muito cuidado nessa questão, né, dos materiais, para não ficar só gastando dinheiro. O que é importante você, no primeiro momento, né, ter a supervisão, fazer cursos, né, de como aplicar os testes, de preferência com os profissionais que desenvolveram, né, essas avaliações. É salgado, sim, parcela em suas prestações, mas faça, gente, faça cursos que realmente vai ajudar no seu trabalho, porque quando você faz um curso meia boca,
você vai sair de lá cheio de dúvidas, você não vai ter aí o suporte necessário, e aí você vai ter que pagar depois um caro, né? Não é caro, né? O valor dele agrega muito mais na sua vida. Então invista em você, porque quando você investe em você, você tá levando qualidade para os seus clientes. E aí você pode cobrar um preço justo, sem que a pessoa... Preço não, né? Você vai colocar um valor justo para que a pessoa... Aí a pessoa fala assim, ah, mas por que tá caro? Não, não está caro, né? Eu sou uma especialista na área da psicopedagogia, análise do comportamento, enfim, né? Você tem uma bagagem ali que você investiu. Então, nada mais justo você cobrar pelo investimento que você teve até chegar ali, né? Então, tem essa questão também do valor. Eu vou finalizar por aqui, porque é o que eu lembro agora, tá, gente? Mas caso aí me venha novas lembranças, eu posto um novo vídeo pra vocês. E aí, a minha colega que perguntou como que ela pode iniciar, então, e espero que essas dicas possam contribuir. Gente, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.